Então, na aula passada, a gente viu sobre classificação dos materiais enquanto a passagem da corrente elétrica, né? A gente definiu aí essa classificação como condutores, isolantes e semicondutores. A gente viu também a resistência, né? Viu a fórmula matemática para resistência, que é o R é igual a quem? Resistência é igual ao ρ, que é a resistividade do material, vezes o comprimento desse fio, dividido justamente pela área transversal desse fio. A gente viu também conceitos aí relacionados à unidade chamada mils, né? Principalmente para mils circulares, porque é o que é usado aqui, ó, nessa área, porque um fio tem essa característica aqui, que ele é dessa forma. Então, a gente aprendeu a usar essa unidade nova aí de mils circulares. Então, vamos continuar o assunto aqui, ó, falando um pouco sobre o cobre, que é o material que a gente usa mais nos fios, né? Então, por que a gente escolhe o cobre para ser o material para fazer esses fios, né? Primeiro, é porque ele é bastante maleável e dúctil, né? Dúctil é quão fácil eu ter um material qualquer aqui, ó, e transformar ele em um material nessa forma de fio, né? Então, outra qualidade dele é porque ele só pode ser facilmente encontrado aí na natureza. Ele possui boas características térmicas e é mais barato, obviamente, do que a prata e o ouro, né? Contudo, a gente sabe que o cobre ele não é barato, né? A gente vê aí dia sim, dia não, alguma reportagem de alguém sendo preso aí tentando furtar os fios da rede elétrica, né? Porque são feitos de cobre e cobre é um material caro, mesmo ainda não sendo tão caro que a prata e o ouro, ele é um material caro. O alumínio, a gente sabe que é um material mais barato do que o cobre, né? Mas aí, devido às suas características térmicas, ele não foi usado por muito tempo, né? Ou seja, quando ele esquentava, devido à passagem da corrente elétrica por ele, ele mudava seus valores aí de resistência. Então, com esse aquecimento desse fio feito de alumínio, e depois quando eu desligava o meu circuito e ele esfriava novamente, aí eu ligava o meu circuito, passava uma corrente elétrica por ele, aí ele esquentava de novo, aí depois esfriava quando eu desligava, o que é que isso ocasionava? Ele provocava contrações e expansões aí no fio de alumínio, né? A tal ponto que as conexões desse fio com alguns componentes ou com a fonte ficavam frouxas, podendo resultar aí em acidentes aí como choques ou curtos-circuitos aí comprometendo os componentes aí do meu circuito elétrico. Então, o alumínio ainda é usado hoje em dia para fazer, por exemplo, circuitos integrados, mas para fazer fios se usa de modo geral o cobre, né? Então a gente tem vários tipos de resistores aí, ó, com vários formatozinhos diferentes. Por exemplo, aqui esse DIP4 é o package desse carinha aqui, desse resistor. Toda vez que eu tiver um resistor DIP4, ele vai ter essa carinha aqui, ó, que tem 4 perninhas. O DIP8 vai ter 4 perninhas aqui e 8 do outro lado. 6 vai ter 8 perninhas aqui e 8 do outro lado e assim por diante. Então, mesmo a prata e o ouro sendo mais caros aí do que o cobre, como a gente viu na aula passada, tem algumas situações aí, ó, que esse custo se justifica. Por exemplo, a prata é usada, por exemplo, para cobrir algumas superfícies. E o ouro é bastante utilizado, ó, em circuitos integrados devido aí à alta precisão e confiabilidade. Então a gente vai ver agora um pouquinho sobre essa tabela de fios, porque eventualmente vocês vão precisar disso quando tiverem comprando algum fio em alguma loja de eletrônica. Essa tabela de fios aí foi criada originalmente, né? Originalmente para padronizar as dimensões desses fios que eram produzidos, ó, lá nos Estados Unidos. Por isso que as medidas pés, polegadas, são medidas aí geralmente usadas lá nos Estados Unidos, né? Então, com o intuito de ajudar o usuário, foi criada essa tabelazinha aqui. Aqui é o calibre do meu fio. Aqui é a área em mils circulares, ó, do meu fio. Aqui é o ρ.
Esse AWG aí é de American Wire, de fio, né? E gauge aí, que é o calibre, né? Por isso que a gente chama de calibre essa primeira colunazinha aqui na esquerda. Então tá aí, ó. Eu tenho vários tipos distintos de construção desses fios, né? Por exemplo, aí, ó, quando eu divido em vários filamentos menores um único fio. Para quê? Para aumentar a flexibilidade desse fio aqui. Esse, ó, é do calibre 00. Ou seja, se eu olhar aqui na tabelinha, vai ser esse fio aqui, ó, com todas essas características, né? Aqui ele está medindo o diâmetro em polegadas, né? Mas a gente pode fazer uma conversão. Uma polegada é igual a 25,4 milímetros, né? A gente está acostumado mais aqui no Brasil com essa unidade. Outro tipo de fio aqui, ó, usado em iluminação, tomadas em geral, é esse fio único aqui, né? No caso, esse aqui é o 12 e esse aqui é o 14. Tem o 20 também, desse mesmo estilo, o 22. Ó. Quanto mais aumenta, mais estreito vai ficando o diâmetro desse fio. Esse aqui já é mais para usar em rádio e televisão. E esses são aqueles fininhos coloridos que a gente vê de vez em quando, que é usado em telefones aí, em instrumentos. Então vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Eu quero saber a resistência de um fio de cobre com calibre número 8 de 650 pés de comprimento na temperatura aí de 20 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Então eu quero saber essa resistência aí. Mas para saber essa resistência, eu tenho que consultar a tabela para saber qual é a informação dela lá da resistência desse material, desse fio de calibre número 8. Então vamos lá. O número 8 está aqui, ó. Então eu posso consultar algumas informações aqui na tabela. Por exemplo, a área em 1000 circulares, mas o que eu quero é isso aqui, ó, a resistência a cada 1000 pés a 20 graus Celsius, porque é a informação que ele deu lá na questão. Ele deu que o fio tinha 650 pés a 20 graus Celsius. Então vamos fazer uma regra de 3. Ó. Se a cada 1000 pés ele tem isso aqui de resistência, quanto é que vai valer 650 pés? Então vamos anotar esse resultadozinho aqui, ó. 0,6282 é a resistência desse fio número 8 a cada 1000 pés. Então, 0,6282 de resistência a cada 1000 pés de comprimento desse fio de calibre número 8. Ora, se 1000 pés tem isso aqui de resistência, então quanto é que 650 pés vai ter de resistência? Vou fazer então uma regrinha de 3, né? Então vai ficar como x vezes 1000 é igual a 650 vezes 0,6282. Então o x, ó, é 650 vezes 0,6282 dividido por 1000. Então isso aqui vai dar justamente, fazendo essa continha, 0,408 ohms. Então a resistência desse fiozinho aqui, número 8, de 650 pés, é justamente 0,408 ohms. E esse exemplo agora, eu quero saber o diâmetro em polegadas, né, de um fio de cobre número 12. Que é o diâmetro que a gente aprendeu quando a gente estava estudando na aula passada os 1000 circulares. A área em 1000 circulares era quem? O diâmetro em 1000 elevado ao quadrado. Então o que é que isso vai me indicar? Se eu passar o 2 para o outro lado, ele vai passar como raiz. Meu diâmetro em 1000 é igual a raiz quadrada da área em cm. Então eu tenho que descobrir, ó,
quem é essa área em cm desse fio de calibre número 12. Então vamos lá na tabela ver quanto é que vale. O fio número 12 está aqui, ó. Então quem é a área em cm desse fio? 6.529,9. Então eu vou levar para lá esse valor, 6.529,9. Raiz de 6.529,9 cm. Então isso aqui vai dar quanto? Aproximadamente 80,81 mils. Então o diâmetro é 80,81 mils. Acabou a questão? Não, que ele quer em polegadas. Então, 1 polegada equivale a 1.000 mils. Então, 80,81 mils vai ser quantas polegadas? X. Fazendo essa conversãozinha aí, ó, a gente vai descobrir que o diâmetro em polegada é justamente 0,081 polegadas, ou, como é mais comumente usada, 1/12 polegadas. Para esse exemplo aqui, a gente tem essa figura aqui embaixo, ó, e a resistência total de cada linha de transmissão não pode exceder 0,025 de resistência para esse sistema aqui. E a corrente máxima drenada pela carga é 95 amperes. Qual o calibre que eu devo escolher para esse fio aí? Então, eu tenho que levar em consideração, eu tenho um sistema aqui com algumas considerações, com alguns parâmetros, e dado esses parâmetros que ele me deu, eu tenho que escolher o calibre do meu fio. Então, a corrente que vai passar por esse circuito, a corrente I, ela vai ser aí de 95 amperes. A resistência está dada na questão. É o 0,025. O ρ está dado na questão também, que é a resistividade de quem? Se é um fio de cobre, então o ρ é o 10,37 cm ohms dividido por pés, né? Então, assim a gente já pode aplicar aquela nossa formulazinha, né? Que fórmula é? O R é igual ao ρ L dividido pelo A. A gente tem o R, tem o R, tem o ρ, tem o L. Quem é o L? Aqui na questão, ó. O meu fiozinho aqui é 100 pés de comprimento. Falta descobrir o A. E é justamente esse A que vai me dizer o calibre do fio que eu tenho que escolher. Porque lá na tabela não tem R, não tem ρ e não tem L. Mas tem o A em 1000 circulares. Então, descobrindo quem é esse A aqui, eu posso procurar lá na tabela o fio adequado para isso. Então, vamos fazer essas continhas aqui. Eu vou isolar o A. Vai ficar como? A é igual, passo R dividindo aqui para baixo. Então, é essa fórmula que eu vou usar. Então, vai ficar como? Trazendo bem para cá. A área é igual ao ρ, que é o 10,37, vezes o L, que é 100, dividido pela resistência, que é 0,025. Isso aqui, ó, vai dar em torno de 41,480 mil circulares. Então, essa aqui, ó, é a área desse fio, dados os parâmetros que a questão deu. Então, vamos olhar lá a tabela. Na tabela, a gente tem que procurar, aqui nessa área de 1000 circulares, algo que seja, ó, maior do que o 41.480 cm. Então, vamos procurar aqui, ó. Por exemplo, esse número 4. O número 4 aqui, ó, ele é maior do que o 41.480
480 que a gente achou. Então, ele pode ser um valor adequado para o meu fio. Então, meu calibre de fio que eu poderia escolher seria o 4. Mas a gente tem um problema. Tem um outro problema que é justamente sobre a corrente. Na questão, ele diz que a corrente que ia passar lá era de 95 amperes. O fio aqui de calibre número 4, ó, ele só aguenta quanto? 85. Então tem que ser um maior do que 95. E qual é o valor que é maior do que 95? Esse de 100. E qual é esse de 100? É o calibre número 3, que também tem uma área maior do que a área lá que a gente calculou e tem uma corrente que ele suporta maior do que a corrente dada lá na questão. Então a resposta daquela questão lá seria um fio AWG número 3. Então vamos ver agora aí os efeitos da temperatura sobre a resistência, né? O aumento da temperatura vai ocasionar o que com a resistência? Vai crescer também. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a resistência desse condutor também, que é o que está escrito aqui, ó, nesse gráfico. Aqui é a temperatura e aqui é o valor da minha resistência. Quanto maior for essa temperatura aqui, ó, maior vai ser essa resistência. Quanto maior for a temperatura aqui, ó, maior vai ser a resistência desse outro lado. E isso, quando o condutor se comporta dessa maneira, a gente diz que ele tem um coeficiente de temperatura positivo. Já nos materiais semicondutores, o que acontece com eles? Quando eu aumento a temperatura, quando a temperatura aumenta, o que acontece com a resistência do material? Ela diminui, como a gente viu na aula passada, né? Então, para os resistores, para os materiais semicondutores, eles têm um coeficiente de temperatura negativo. Quando vai aumentando a temperatura, a resistência faz diminuir, diferente lá dos condutores. E a mesma coisa acontece nos isolantes. É o mesmo gráficozinho, ó. Quando aumenta a temperatura de um material isolante, o que é que vai acontecer com a resistência? Ela vai diminuir também, ou seja, tanto o semicondutor quanto o isolante, eles têm um coeficiente de temperatura negativo, enquanto o condutor tem um coeficiente de temperatura positivo. Então a gente tem vários tipos aí de resistores que a gente pode dividir em dois grupos: os fixos e os variáveis. O mais comum desses resistores aí que suportam uma baixa potência são os resistores feitos, ó, de filme. Que eles são construídos justamente, ó, fazendo um depósito de material resistível, obviamente, né, em uma haste cerâmica, né? E o material resistível pode ser vários materiais, como por exemplo carbono, algum metal ou óxido de metal. Então tá aí, ó, alguns exemplos desses de filme, né? Quando eu boto carbono no meio dele, como material resistível, eu chamo de filme de carbono. Quando eu boto metal como material resistível, eu chamo de filme de metal. E quando eu boto o óxido de metal, eu chamo de filme de óxido de metal. E aqui na esquerda a gente vê a construção dele, né? Tem uma haste, o núcleo, aqui no meio mais begezinho, né? Que é um núcleo cerâmico. E ao redor dele está passando nessa forma aí de espiral um filme fino aí de algum metal de alta resistência ou, por exemplo, de carbono, né? E as pontas deles aqui estão saindo os terminais, onde eu vou ligar o fio ou outros componentes. Quanto mais eu aumento o tamanho do resistor, vai aumentar a potência que ele aguenta, que ele suporta, né? Por outro lado, se eu aumentar o tamanho do resistor, isso aí não vai definir o nível de resistência desse resistor, não. Na verdade, o tamanho dele vai ser em relação só à potência. Aqui a gente vê outro resistor, ó,
os terminaizinhos deles, e o material que foi usado aqui para ligar esses terminais foi esse material resistente, que é o carbono. Se vocês repararem também, do lado de fora dos resistores, ó, tem essas linhazinhas coloridas. Essas linhas coloridas aí vão indicar para a gente, por exemplo, o valor dessa resistência. Essa resistência é de 22 kΩ. Só olhando essas listazinhas vai ter uma tabela de cores que a gente vai ver mais para frente, que vai indicar essa resistência só olhando essa tabela de cores, né? E ela também vai indicar outras coisas, como tolerância, temperatura, etc. E aqui, ó, eu tenho resistores com a mesma resistência. Por que a mesma resistência? Porque eles têm todas as mesmas linhazinhas coloridas iguais na mesma sequência. Só que está mudando o tamanho deles. Justamente pelo quê? Por causa da potência. Esse cara aqui suporta mais potência do que esse pequenininho aqui, ó, que suporta só 1/4 de potência. E esse aqui 5 watts de potência. Então o tamanho do resistor tem a ver com a potência que ele suporta. Tem outro tipo de resistor aqui que são os esmaltados, né, com núcleo de cerâmica também. Está aqui a foto deles. Ó. Esse aqui aguenta 25 watts de potência. Esse aqui é um resistor de filme espesso. Esse aqui é um resistor com revestimento de alumínio. E por aí vai. Tem outro tipo aqui que é um resistor de filme de precisão. Ele é muito preciso, né, no valor da resistência dele. E aqui tem alguns resistores que são feitos em bar, né? Com isso, eu posso ter vários tipos de resistência diferentes com esse único aparato. Por exemplo, se eu ligar meu fiozinho no meu circuito daqui para cá, eu vou ter 1K de resistência. Mas agora eu quero ter 2K de resistência. Então eu vou ligar no meu circuito, ó, daqui para cá. Porque vai ter 1K mais 1K, 2K de resistência. Então, com esse carinha aqui, ó, eu posso ter várias resistências diferentes. Basta eu saber onde é que eu vou ligar o meu fiozinho. Aqui outro esmaltado, né, na esquerda. Aqui a gente tem os resistores que são chamados SMT ou SMD. São minúsculos, né? Esse carinha é algo assim, ó, ou menor. São usados aí em circuitos integrados, né? No nosso celular, computador. Tem vários bichinhos desse aqui, esses resistores minúsculos. Né? E aqui a gente tem um resistor, um tipo de resistor, que ele varia a sua resistência. A gente chama esse tipo de resistor de potenciômetro. Então, o potenciômetro, diferente do resistor convencional, né? Tá aqui o símbolo do resistor, que só tem, ó, 2 perninhas, o potenciômetro tem 3 perninhas diferentes e um eixo aqui, ó, que eu consigo girar para a direita e para a esquerda, né? Então tá aí a representação desse potenciômetro. É um resistorzinho, ó, só que com 3 perninhas, uma do lado, outra do outro e outra no meio. Tá aqui, ó, o símbolo de uma resistência variável, uma resistência que vai variar, ou seja, uma resistência que não tem seu valor fixo, né? Eu posso alterar esse valor. Então, vamos supor que eu tenho um potenciômetro aqui, ó, de 1 mega, né? 1 mega é 1 vezes 10 a sexta ohms. Então, esse potenciômetro aqui, ele vale 1 mega de resistência. Se eu pegar o meu ohmímetro aqui, ó, que é o aparelho que mede a resistência, o meu potenciômetro, se eu pegar e ligar no A e no C, na perninha A e na perninha C, ele vai me medir o quê? Justamente o valor do potenciômetro, que é 1 mega. Está aqui o valor dele sendo expresso no ohmímetro. Agora vamos supor, ó, que eu rodei o potenciômetro um pouquinho para o lado e o B, ó, não está mais aqui no meio, está deslocado um pouquinho para cima. Aí eu peguei um ohmímetro, liguei no A e no B, e peguei outro ohmímetro e liguei no B e no C. Quando eu medi aqui do A a B, deu isso aqui, ó, 0,25 mega ohms, né? Esse aqui é 0,25 mega ohms. E aqui, ó, quando eu medi do B para o C, deu 0,750
mega-ohms. Ora, então eu posso ter duas resistências diferentes se eu quiser aqui no meu potenciômetro. Basta eu girar o eixo lá, ou seja, eu vou mexer aqui ó, nesse eixo aqui do B, mudando a resistência. De qualquer maneira, esse carinha aqui que eu medi do A para o B, mais esse carinha aqui que eu medi do B para o C, tem que dar a resistência total, que é a mesma resistência quando eu meço do A para o C, que é ó, 1 mega, né? 0,25 mais 0,750 vai dar 1 mega ohms de resistência. Outro conceito relacionado à resistência é justamente a condutância. E como é que a gente sabe quem é a condutância? Simplesmente ó, o inverso da resistência. Quando eu pego 1 dividido pela resistência, eu tenho a condutância ó, que é medida em siemens, cuja abreviação da unidade é o S maiúsculo, né? E essa condutância vai me dizer o quê? É a medida no qual a facilidade com que o material conduz a eletricidade. Diferente da resistência, ela vai ser uma medida do qual o material é capaz, é mais fácil de conduzir. Então a condutância vai dizer o que para a gente? Ela vai ser uma medida da facilidade com que o material conduz a eletricidade. Simplesmente isso. Então se a gente tem uma resistência de 1 mega, é equivalente o quê? A uma condutância de 10 a menos 6 siemens. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Ora, a condutância é 1 sobre a resistência. Mas quem é a resistência? 1 mega. 1 vezes 10 elevado a 6. Então, quanto é que vai dar essa conta? 1 dividido por 1 é 1. E o 10 a sexta, como é que eu faço para ele subir aqui? Fica com expoente negativo. 10 a menos 6. Então, a condutância de uma resistência de 1 mega é 10 a menos 6 siemens, que é a mesma coisa de quê? O 10 a menos 6 é um submúltiplo, né? É 1 micro siemens. De forma análoga, se eu tiver agora uma resistência de 10 ohms, vai ser 1 sobre 10. Eu vou ter uma condutância, então, ó, de 10 a menos 1. E quem é o 10 a menos 1? 0,1 siemens, né? Ora, se a condutância é o inverso da resistência, mas a resistência quem é? É o ρ vezes o L dividido por A. Então, quem é 1 sobre a resistência? Quem é 1 sobre o R? É só inverter aqui. O que está no numerador vai para o denominador e vice-versa. Vai ficar quem? A dividido por ρ vezes o L, né? Desculpa, aqui é um L. Então está aqui, ó. Isso aqui é 1 sobre a resistência, que é a condutividade. Então, é por isso que surgiu essa fórmula aí, que é o inverso da formulazinha lá da resistência, né? Então, vamos ver um exemplo. Determine a condutância dos resistores de 1 ohm, 50k ohms e 10 mega-ohms. Muito fácil, né? Quem é a condutância G? É 1 sobre a resistência. Para 1 ohm vai ficar como? 1 dividido por 1 vai dar 1 siemens. Agora vamos ver a condutância para 50k ohms. Vai ficar como? 1 sobre 50, quem é o K? 10 elevado à terceira. Então isso vai dar quanto? 1 sobre 50 vai dar 0,02. E o 10 à terceira, para subir aqui para o numerador, ele vira expoente negativo. Então quanto é que vai dar isso? 0,02. O 10 a menos 3 quem é? É o milli. E qual é a unidade da condutância? O siemens. Agora vamos fazer o G para 10 megas. Vai ficar 1 sobre 10 vezes 10 elevado à sexta. Isso vai dar quanto? 1 dividido por 10 é 0,1. Como é que a gente faz para subir essa base elevada aqui, expoente? Ele sobe com expoente negativo, então vai ficar 10 elevado a menos 6 siemens. Mas o 10 a menos 6 quem é nos submúltiplos?
O 10 a menos 6 é o 0,1 microsiemens. E o item B, como é que o nível de condutância muda com o aumento da resistência? Ora, como vocês estão vendo aí, o nível de condutância cai rapidamente com um aumento significativo dos níveis aí da resistência. Vamos ver esse exemplo agora. Qual a variação relativa da condutividade de um condutor se a sua área é reduzida em 30% e seu comprimento é aumentado em 40%? Ora, então vamos fazer o passo a passo de novo aqui. Quem é o G? É 1 sobre o R. Quem é o R? É o ρ vezes o L dividido pelo A. Então, passando todo mundo aqui para cima, vai ficar como? A dividido por ρ vezes o L. Então, eu quero achar a condutividade relativa. O que aconteceu com a área? Ela diminuiu 30%. Então, onde tem a área aqui, se ela diminuiu 30%, ela vai ser só 0,7 dessa área. Onde 100% é igual a multiplicar por 1, 30% é multiplicar por 0,3, então 70% é multiplicar por 0,7. Por que 0,7? Porque ela foi reduzida 30%. Então, 100 menos 30% vai dar 70%, que é o 0,7, vezes a área original, que era o A. O ρ continuou igual. E o que foi que aconteceu? Com o comprimento, ele aumentou 40%. Então, eu tinha 100% e aumentei 40%. Vai ficar 140%, que é a mesma coisa de multiplicar por 1,4. Então, meu comprimento antigo agora vai ser 1,4 vezes ele. Então, fazendo aqui as contas, vai ficar como? 0,7 dividido por 1,4, e vou repetir o resto. Ó. Área, ρ e o L. Mas quem é a área dividido pelo ρ e pelo L? É o G. Então, isso aqui vai dar 0,7 dividido por 1,4 vezes o próprio G. Então, vai dar quanto essa conta? 0,5 G. Então, essa nova condutividade de um condutor aí relativa é metade da condutividade do condutor anterior. Então, como vocês perceberam aí, todo condutor vai ter uma resistênciazinha, mesmo que seja pequena, né, nas temperaturas ambiente. E o supercondutor, na verdade, ele vai ser um condutor que, para todos os fins práticos, ó, tem resistência igual a zero, né? Isso teria um impacto gigantesco na nossa área, né? Tanto em questão de custos, como em aplicações em computação quântica, por exemplo, né? Então, há uma pesquisa incansável sobre como desenvolver esses supercondutores, ó, na temperatura ambiente. Porque esses carinhas aqui, eles só se comportam dessa maneira, como supercondutores, em temperaturas próximas do zero absoluto, o que se torna totalmente inviável para qualquer aplicação aqui para a gente, né?